Boa tarde. Para me acompanharem neste painel, chamo o João Paulo Carvalho, é administrador e cofundador da tecnológica portuguesa KidGest. Joaquim Val, administrador executivo da Santesival e que é também presidente da ATRAM da região de Lisboa. E Luís Marques, que é administrador da Rangel e diretor científico do MBA da Católica Porto Business School. Obrigado. Tudo bem. Para começar, pedi ao João Paulo para começar a fazer a sua apresentação. Ok. Os telemóveis devem estar off. Eu tenho uma pequena apresentação, pedia à mesa aí se podia apresentar, porque julgo que é mais agradável poder estruturar previamente as ideias e até poder partilhar depois convosco. Portanto, eu gostava de começar por agradecer à ECO, à PLMJ, à organização, este convite. É com muito gosto que aqui estou. Vou deixar os temas da logística para os meus colegas que efetivamente o dominam, não é? E vou falar uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, a KidGest é uma empresa que se considera socialmente responsável e, portanto, tem feito um longo percurso de exigência em relação a estes temas, um percurso que é traduzido por um mapa estratégico, como este aqui, que passa por tem passado por várias coisas. Pela elaboração do Balance Scorecard e depois por termos certificações no ambiente, na segurança de informação e até na compatibilidade de vidas familiares, pessoais e profissionais, que de alguma forma nos fazem estar preparados para um conjunto de indicadores. Julgamos, e este tema já foi aqui colocado, que um standard único seria útil, mas à semelhança das escolas, nem sempre uma lógica de ranking é interessante. Tudo aquilo que nós temos feito até agora é feito com recursos próprios, portanto ganhamos a experiência que nos permite passar para outras entidades. Destacamos aqui a nossa plataforma Gênio, não sei se já ouviram falar dela, mas acho que vale a pena ouvirem, porque basicamente em relação àquilo que são as plataformas low-code, nós somos 8 vezes mais rápidos a produzir sistemas de informação. Isto faz alguma diferença e esta capacidade de desenvolvimento permite-nos não só endereçar o ESG, mas também os SDG como um todo. Os SDG são uma coisa mais genérica, são uma agenda global para o mundo todo e não apenas para os mercados, onde há um ecossistema que aceita o ESG. E exemplo de contribuições de coisas que nós temos feito são, por exemplo, estes que aqui estão e que os 10 segundos de cada slide não permitem falar, mas ler em voz alta, mas vocês conseguiram certamente. Portanto, vamos falar sobretudo sobre o G, sobre a governação, porque o ambiente e a responsabilidade social são coisas mais palpáveis, toda a gente entende o que é. A governação ou governança já é uma coisa um bocadinho diferente e envolve tudo aquilo que estava ali atrás, mas sobretudo não existe sem sistemas de informação. Não há sem sistemas de informação, não há ESG, não há governação. E o primeiro passo sério para o ESG é a informação, é recolher a informação. Em particular, neste domínio, a KidGest oferece não só a capacidade de criar digital twins, mas um conjunto de outras soluções muito focadas neste domínio. A hiperagilidade no desenvolvimento de um digital twin ou de um digital mirror é uma das coisas mais interessantes que podemos oferecer, porque um digital twin é uma representação digital da realidade e com isto nós conseguimos, na realidade, perceber tudo aquilo que se passa e em tempo real em relação àquilo que nós temos que reportar no final. E ao sabermos antecipar estes resultados, podemos agir sobre eles. Uma alternativa mais simples é um Balance Scorecard. Portanto, aí estamos a focar não na totalidade da realidade, mas apenas em alguns objetivos. E é útil perceber que o BSC já nasceu com a mesma lógica do ESG. Portanto, não apenas focar
nos objetivos financeiros, mas em tudo o resto. Para além disso, com a mesma plataforma que falámos há pouco, podemos elaborar, podemos criar soluções específicas. Queria agora entrar aqui num bocadinho mais polémico e dizer-vos que para mim é muito difícil que alguém consiga conciliar preocupação com ESG com criptomoedas e depois, a 24 de fevereiro de 2022, tudo isto que nós estamos aqui a falar foi colocado à prova, foi muito colocado à prova. Portanto, a guerra não é apenas contra a Ucrânia e os ucranianos ou contra o Ocidente, não é? Todos nós e mais algumas. É uma guerra contra tudo o que é melhoria contínua, partes interessadas e por aí fora. E nós vimos uma fraqueza do ESG porque as sanções não foram tão eficazes quanto deviam, mas vimos também alguma força do ESG quando houve a pressão para a saída das maiores empresas da Rússia. O último ponto que saltou ali tem a ver com, isto também já foi referido previamente por outros oradores, tem a ver com o facto de, por vezes, o ESG poder ser uma barreira à entrada de empresas dos países em desenvolvimento. A questão colocada pela jornalista há pouco ia nesta linha, não é? Mas pode também ser, e até de alguma forma ilegitimamente, usado como uma forma de proteção das empresas europeias em relação às outras. E se bem que nós entendemos isto como algo positivo, o mundo, de uma forma geral, não acha que isto é positivo. E daí nós vermos aquelas relações que aparecem de suporte, ou pelo menos de não condenação direta da guerra, é um pouco este receio de que o Ocidente se esteja a criar tantas barreiras que ali ninguém consegue entrar. Já não percebo de todo como é que há 8 eurodeputados portugueses que não tenham alinhado com a maioria do Parlamento Europeu na condenação da Rússia no ano passado. É muita coisa e temos que perceber até que ponto é que eles efetivamente nos representam. Obrigado pelos seus insights. Queria, agora falando sobre os transportes e a logística, que são dos setores, dos principais setores emissores de gases de efeito de estufa, portanto são dos setores que mais vão ter que descarbonizar as suas atividades. E julgo que tem problemas também de diversidade, na área mais do social e, portanto, eu queria perguntar em políticas e que impacto é que o ESG tem nas suas empresas e como é que estão a ver. Começava pelo Joaquim Val. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao Jornal Eco. É um gosto estar aqui convosco, partilhar algum conhecimento. Vamos lá ver, os transportes e a logística, neste momento, nós sentimos que está a acontecer uma transição em termos de tecnologia, portanto, mas, infelizmente, a tecnologia e o desenvolvimento industrial ainda não acompanhou com a velocidade que seria desejável, porque os meios que nós temos ainda, de alguma maneira, são um pouco incipientes. Nomeadamente na mobilidade elétrica urbana, a mobilidade elétrica urbana dos veículos ligeiros, dos passageiros, está muito, muito mais evoluída que a mobilidade dos veículos pesados. Portanto, os veículos pesados ainda parece que só a partir de 2030 começa a haver soluções que sejam suficientemente, em termos de autonomia e em termos de suficientemente boas, em termos de autonomia, em termos mesmo de rede de distribuição do próprio recarregamento ou abastecimento. Só a partir de 2030 é que começa a haver soluções que sejam realistas, digamos assim. Exato. O que neste momento existem é efetivamente alguns protótipos que vão aparecendo e que são conhecidos na imprensa, mas depois falha a tecnologia. Existe uma tecnologia de transição, que é o GNL, que nós já utilizamos,
nomeadamente dos veículos pesados, que, portanto, tem um impacto e uma pegada bastante mais reduzida que o tradicional gasóleo, fuel. Paralelamente, nós nas nossas empresas e, digamos, na outra vertente, na vertente da energia, já acontece muita transição, nomeadamente a questão dos painéis solares, nomeadamente outras soluções, mesmo olhar internamente para a eficiência energética e o que é que nós podemos fazer para poupar no dia-a-dia. Isso tem muito a ver com o nosso processo logístico, processo interno, porque existem algumas práticas que podem melhorar efetivamente o nosso desempenho. Falando, digamos, deixando de falar do setor, falando em particular na Santival. A Santival, que é a empresa que eu represento, a Santival tem uma política uma política ambiental. Nós, desde há alguns anos, temos vindo a fazer um trabalho sustentado nesta área. Fomos o primeiro operador em Portugal a aderir ao programa Lean and Green, que é um programa de transmissão de conhecimento que é em Portugal representado pela GS1 e de boas práticas e existe também uma medição e um compromisso de redução de 20% da nossa pegada e em contrapartida dessa redução ganhamos uma estrela. É uma forma de distinguir os operadores que são mais ecologicamente mais eficientes e os que são menos. Nós olhamos também bastante para o nosso processo e, por exemplo, este ano nós conseguimos, com mais 2% de gasóleo ou de consumo de combustível, digamos assim, conseguimos fazer mais 10% de entregas em termos de toneladas entregues. Isto teve que ver com a forma, olhamos para o nosso processo, olhamos para a nossa rede, potenciamos a nossa rede e, de alguma maneira, criamos mais proximidade na entrega da última milha. Evidentemente, todos nós sabemos, quanto mais perto está o centro de distribuição do domicílio da entrega, do local de entrega, menos pegada tem, menos custa. Por outro lado, também introduzimos inteligência artificial. Nós, há 4 anos, implementamos o nosso primeiro sistema de automatização de rotas e de gestão de rotas através de um algoritmo. Neste momento, estamos a fazer a implementação do segundo, que vai arrancar em janeiro, o qual é mais potente e é mais forte. E, desta forma, também conseguimos otimizar os percursos, tirar, a arbitrariedade das rotas dos motoristas, porque muitas vezes os motoristas não fazem a rota mais eficiente, fazem a rota que para eles é mais cómoda, ou porque vão tomar o café às 10 horas no cafezinho da Dona Aurora, gostam muito de lá ir, ou porque vão almoçar ao São Zé, que é um tipo porreiro e tal. E então tiramos essa gestão e essa decisão, essa camada de decisão dos motoristas e passamos para o sistema e desta forma conseguimos efetivamente a redução da pegada face ao número de quilos entregues, porque nós falamos um bocadinho em ESG, evidentemente ESG é muito importante, mas também eu penso que a questão da pegada e a questão da economia e a questão da eficiência do nosso trabalho deve também ser pensado em termos do resultado económico, porque se nós conseguirmos aliar a política ambiental à economia e à redução de custo e, evidentemente, pegada é custo, de alguma maneira, acho que conseguimos o melhor dos dois mundos. Conseguimos o melhor dos dois mundos, efetivamente. Dr. Luís Marques, em relação à Rangel, qual é o impacto do ESG nas políticas e nas práticas da Rangel? E a vossa preocupação é o final da cadeia ou a cadeia no total? A gestão de resíduos, essas
Essas coisas também estão incluídas na vossa análise quando olham para... Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Só aqui uma declaração inicial, no seguimento daquilo que Bruno Ferreira já disse. A igualdade de género não tem estado muito nestes painéis. Exato, Mas, apesar de tudo, eu venho do Porto e hoje escolhi uma gravata vermelha. Se isso pode contribuir para alguma diversidade, estando em Lisboa. Que é uma questão para as empresas de logística, a Sim. diversidade de género e salarial, enfim. De facto, o ESG tem hoje um impacto fortíssimo no nosso setor. Aliás, como o Joaquim Val disse, e bem, nesta componente mais ambiental, dentro daquilo que é o ESG, nós batemos no dia-a-dia com procuras de eficiência com as tecnologias que conhecemos e procuramos também alcançar novas tecnologias que nos ajudem a endereçar estes desafios. Já foi aqui referido também, este desafio não é novo para o setor. E eu diria, existem razões e motivos intrínsecos para ele não ser novo. Parte do setor é altamente regulado e, portanto, temas que estão dentro do ESG não são apenas ambientais, temas como, por exemplo, o compliance, nessa matéria, desde sempre acompanharam o setor. Também não é novo porque parte do setor, como a Santesival, a Rangel, se posiciona com um portfólio diverso de clientes, entre os quais se incluem grandes empresas portuguesas e multinacionais. E essas empresas, há muitos anos, há mais de 20 anos, que nos exigem contratualmente um conjunto de comportamentos em matéria de ESG. O que é novo? E que está na ordem do dia? É a intensidade da exigência nestas matérias e a extensão das mesmas. Isto indo de encontro à sua pergunta. A intensidade das matérias, e apenas para vos dar um exemplo, se há 20 anos atrás as exigências contratuais de um grande cliente eram de práticas de gestão da ESG, previstas em contrato, e que depois eram auditadas ou certificadas por entidades externas, hoje, nessas relações, nós definimos metas para alcançar essas mesmas práticas. E isso muda substancialmente aquilo que é o comportamento, a alocação de recursos muda substancialmente. O segundo ponto é que hoje nós já não estamos apenas naquilo que é a relação bilateral das nossas empresas, da logística, dos transportes com os seus clientes ou com os seus parceiros. Nós temos toda uma cadeia que hoje chamamos supply chain. Nós estamos na cadeia de transporte e da logística. Obviamente que somos desempenhamos aqui um papel muito relevante, possibilitamos esta cadeia de abastecimento e, portanto, hoje a visibilidade é muito mais ao longo da cadeia. Portanto, isso é uma mudança de paradigma que está a acontecer e, aliás, os painéis anteriores deram bem conta dela e para a qual o nosso setor tem aqui um conjunto de desafios e oportunidades. Eu concordo completamente com aquilo que o Joaquim Val referiu, o necessário equilíbrio entre a parte económica e a parte que são os compromissos do ESG e concordo também com aquilo que também já foi referido, que são aqui oportunidades. São oportunidades. E eu posso dar um ou outro exemplo concreto para perceberem isso. Oportunidades também para empresas se poderem diferenciar naquilo que são os atributos de valor que são necessários ter para o mercado. E nessa perspectiva, nós procuramos fazer um caminho, tal como a Santesival referiu, de aumento de eficiência com as tecnologias que dispomos, mas também de procura de novas tecnologias. Este tema da mobilidade elétrica no transporte de carga hoje é uma enorme frustração para o setor. Não podemos dispor de veículos com a mesma eficiência que hoje já existe para o transporte de passageiros. Ainda há pouco tempo, aliás, eu não sabia que o Joaquim Val hoje fazia parte deste painel, mas ainda há bem pouco tempo as nossas empresas tentaram montar um consórcio com a Galp para tentarmos mudar um pouco esse paradigma numa grande cidade de Portugal. Tentámos e debatemos precisamente com essa dificuldade. Aliás, esse nosso projeto não seguiu porque a dificuldade tecnológica neste momento é essa, está limitada. Mas essa é apenas parte daquilo que nós fazemos. Nós transportamos carga, mas existe muito mais naquilo que nós fazemos. E apenas só para dar um exemplo concreto, uma das atividades que a Rangel tem é precisamente a logística de medicamentos, logística farmacêutica em Portugal, onde temos uma cota relevante do mercado. E há 4 anos atrás nós debatíamos precisamente com este desafio que está muito ligado à economia circular e ao necessário equilíbrio económico dessa transformação
são as embalagens. Portanto, e as embalagens acompanham toda a cadeia. Nós tentamos, obviamente, que haja uma logística inversa de recuperação dessas embalagens e sua reutilização, mas há 3 anos atrás tomámos uma decisão diferente, que foi investir em contentores de frio, que substituem as embalagens. Na altura, a decisão, obviamente, teve a ver com este nosso desidrato de encontrarmos soluções para a economia circular, portanto, diminuir aquilo que era o impacto no ambiente da utilização de papel nas embalagens, mas também uma decisão económica, porque esses contentores tiveram um determinado investimento naquele momento, mas nós temos a confiança de que no médio e longo prazo a recuperação económica estará lá. Obviamente diminuímos também aquilo que é o consumo das embalagens. Não prevíamos, aliás, naquele momento, que o custo das embalagens tivesse este comportamento dos últimos 3 anos com uma inflação desproporcionada e, portanto, nesse aspecto até o nosso payback económico é muito mais rápido do que aquilo que tínhamos previsto inicialmente, mas é um exemplo daquilo que podemos fazer ao nível de toda a cadeia logística. E eu centro-me apenas naquilo que é a componente da distribuição farmacêutica, porque se nós transportarmos este desafio das embalagens responsáveis para toda a indústria expresso, toda a indústria expresso que hoje está muito ligada à componente do e-commerce, então aí o desafio, o impacto é muito maior. João Paulo, falou na questão da guerra da Ucrânia e do impacto que isso pode ter, mas acha que... Mas há outros temas também, que é a inflação, a eventualidade de uma recessão. Isso não poderá provocar um retrocesso neste caminho de descarbonização e de... Bom, eu julgo que a maior parte de nós concordará que aquilo que a longo prazo se está a ver, eu sou economista de base, portanto, é uma internalização de custos que há 50 anos eram externalizados. Uma celulose poluía os rios, mandava emissões para a atmosfera, não tinha problemas particulares com isso. E não tinha porque a própria sociedade não tinha. A própria sociedade não tinha essa preocupação. Era preferível ter ali um emprego assegurado para um conjunto de pessoas numa região relativamente remota do que todos os prejuízos. É preferível esse benefício do que todos os prejuízos que poderiam vir daí. Progressivamente a economia foi interiorizando este processo e foi fazendo, concordo totalmente consigo, numa perspectiva até mais intensa, não é? Porque, por exemplo, a questão das embalagens, o plástico, o papel, se não incluir a questão da diversidade e se nós não percebermos, se não tivermos também em conta que os eucaliptais são uma desgraça em termos de biodiversidade, uma autêntica desgraça, são um deserto com eucaliptos, se não percebermos todas estas componentes, somos capazes de estar a tomar decisões erradas. Mas eu confio neste processo, confio no processo de a economia, de os preços que são praticados, porque vão incorporando as preocupações sociais, ambientais e de governação, vai no sentido certo. O problema é quando, e daí a guerra na Ucrânia, o problema é quando as regras da convivência entre as nações e entre as empresas, as regras da rivalidade que sempre existiu e que deve existir, da concorrência, são ultrapassadas pela força da força. Portanto, quando acabou isso tudo, não interessa, quem tem mais força é quem manda. Isso é que é muito, muito preocupante. A inflação, nós vamos mais dia menos dia, nós ajustamos a ela. Não sei se todos estão de acordo, mas a inflação é uma coisa à qual nós nos vamos ajustando e que até é positiva do ponto de vista do ambiente, se nós virmos nessa perspectiva, porque a inflação é sobretudo da energia. E a energia é rara. E a energia, por isso, tem que ser cara. E tem que ser cada vez mais cara. E, portanto, há no processo
de inflação, há aqui um ajustamento daquilo que é a oferta e a procura, que, não sendo um total adepto do liberalismo, mas julgo que acaba por funcionar a médio e longo prazo. Perguntava, em termos de futuro e desafios, o que é que está subjacente com este paradigma e que impacto o que é que isso vai ter na sua empresa, nestes 3 âmbitos, de ambiental, social e de governance? Imensos. Nós, para já, nós vamos dar um salto tecnológico e não sabemos quando é que vamos. Neste momento existe o paradigma, o que é que vai ser o futuro da mobilidade elétrica, nomeadamente dos veículos pesados, se vai ser elétrico, se vai ser hidrogénio, se vai ser a gasóleo artificial, porque já se fala, digamos, também nessa tecnologia, ou se vai ser as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que não vai haver só uma energia, vai haver vários tipos de mobilidade para vários tipos de necessidade. Acredito que, por exemplo, no last mile, nas pequenas distâncias, é o elétrico. Porquê? Porque acaba por ser o mais clean, até para as cidades, nomeadamente para as cidades que têm turismo, como Lisboa. Possivelmente para médias e longas distâncias poderá ser o hidrogénio, mas neste momento não existem redes que consigam suportar a mobilidade. Se nós quisermos transitar para o elétrico amanhã, não temos rede elétrica que consiga dar suporte a todos os veículos que andam a circular. Também fala-se muito que os veículos poluem, e efetivamente poluem, mas a poluição e a emissão do CO2, a mobilidade anda na casa dos 20 e poucos % das emissões. Portanto, existe todo um conjunto de indústrias... Mas é um dos principais setores. Sim, mas fala-se muito... Os outros são mais abaixo. Sim, fala-se muito nesta questão, existe demasiado. E pronto, na parte tecnológica existe este paradigma que ainda não está resolvido. A partir de 2030 começarão a haver mais soluções e, nomeadamente, a comunidade europeia está muito focada nisso. Nós, europeus, estamos muito preocupados, mas depois nós não vemos a mesma preocupação no resto do globo. Não existe uma legislação internacional para a atmosfera. Portanto, os países da Ásia podem emitir à vontade, podem fazer emissões à vontade, e essas emissões, pela termodinâmica que nós conhecemos, poucas horas depois estão cá. E, portanto, não existe direito internacional para a atmosfera, que foi um dos problemas que exatamente, que ainda não se consegue, porque alguns, não é conveniente para alguns países, que são países também numa situação diferente. E depois existe também, neste momento na Europa, existe um demasiado foco e bastante penalização pelas regras, pelas diretivas que vão acontecendo, e depois nós, europeus, acabamos por estar em uma situação de desvantagem competitiva face ao resto do globo. Mas a Europa não estabelece, a Europa e os Estados Unidos, não estabelece um pouco o standard, e com esta, se houver um trace da cadeia toda, esses países vão ter problemas de colocar os seus produtos. Não é? Portanto, na Europa? Exatamente, os Estados Unidos. Na Europa. Sim, mas são os grandes mercados. O mundo não é só a Europa nem os Estados Unidos. Nós vemos pela deslocação da economia para o Pacífico. Claramente, cada vez mais a evolução e o negócio global está a emergir e a transitar para a Ásia e para o Pacífico. Diz que em 2030 a Europa se calhar vai representar menos de 20% da economia global. Portanto, nós também, europeus, devemos pensar como é que nos devemos situar neste contexto. Não quer dizer que eu seja contra, pelo contrário, mas é uma questão de geoestratégia, onde é que nós, europeus, nos queremos situar.
senão acabamos por fazer um bocadinho o papel do Dom Quixote. E eu acho que no ambiente a Europa acaba por ser um bocadinho, na figura, um bocadinho um Dom Quixote, que tem bons princípios, mas que depois acaba por estar um bocado só neste mundo global. Mas pronto, afastando isso, indo à sua pergunta em concreto na Santival, nós temos feito o nosso caminho, nós estamos muito preocupados porque queremos ser uma empresa de referência, não só como operadores que somos, que já ganhamos esse estatuto, mas também naquilo que fazemos, nas práticas que temos, tanto na questão ambiental. Por exemplo, na questão ambiental, ainda mesmo com motores a diesel, nós aderimos, fomos das primeiras empresas que aderimos ao Euromodular. Neste momento somos das empresas que em Portugal tem mais Euromodular. Não sei se sabem o que é o Euromodular, mas para quem não sabe, o Euromodular é um caminhão que leva outro caminhão atrás. Ou seja, com o Euromodular em 2 caminhões nós conseguimos transportar a carga de 3. É uma espécie de comboiozinho de caminhão, um caminhão muito grande. Mas esbarramos com problemas de legislação em Portugal, de licenciamento no IMT, esbarramos com problemas também de legislação, porque ainda não existe acordo entre Portugal e Espanha. E se nós tivermos, por exemplo, um caminhão Euromodular, não pode ir a Madrid, porque a legislação em Espanha é outra, e só pode ir até à fronteira, depois chega à fronteira e tem que voltar para trás. Existem ainda estes problemas que têm que ser pensados e que têm que ser resolvidos. Provavelmente nós sabemos que em Portugal houve um desapoio por parte do Governo no investimento de veículos elétricos. O Orçamento Geral de Estado do ano passado, deste ano, vai ser ano passado daqui a pouco, foi bastante penalizador, porque houve um conjunto de incentivos, nomeadamente na compra de veículos elétricos, que deixaram de acontecer. Isso veio, de alguma maneira, condicionar os investimentos. Não creio que a transição dos veículos pesados de mercadorias seja fácil para, digamos, para tecnologias mais limpas, seja fácil sem haver uma política europeia para isso, nomeadamente também pensada em Portugal, porque estamos a falar de investimentos muito relevantes. Para os senhores terem uma ideia, por exemplo, um veículo elétrico, para além da questão da autonomia, nem vou pensar na questão da autonomia, mas um veículo elétrico pesado, neste momento, custa mais ou menos 8 a 9 vezes o que custa um veículo a diesel. Por exemplo, um veículo a diesel de média tonelagem de 18 toneladas, que é daqueles rígidos de distribuição que nós vemos aí entregar na cidade, aqueles maiorzinhos. O custo de mercado neste momento anda na casa dos 60, 70 mil euros. Um veículo elétrico da mesma tecnologia custa à volta de 600 mil. Portanto, estamos a falar de um impacto muito relevante em termos de investimento. E as empresas, nomeadamente, agora voltando a falar, pondo um bocadinho a camisola como presidente da região de Lisboa da ANTREM, membro da direção nacional, as empresas de transporte em Portugal não são ricas, são empresas que vivem dificuldades e que têm alguma dificuldade de libertar valor para fazerem grandes investimentos. Eu passava para o Dr. Luís Marques, em termos de futuro, em termos de reporte, de compliance, quais são as vossas dificuldades e como é que pode ser no futuro uma maior estabilização nessas áreas? Nós vemos um futuro com muito maior transparência, muito maior fiscalização e uma autorregulação mais expandida. O que isto quer dizer? Quer dizer que cada vez mais nós vamos produzir informação para que os nossos parceiros confiem em nós. Mais expandida, porque essa informação não estará apenas naquelas relações bilaterais que já temos há muitos anos, estará disponível para todo o público, o que quer dizer que com a afirmação deste atributo de valor de quem compra, valorizar cada vez mais aquilo que é a componente ESG, isso passará a estar dentro do modelo de negócio. Portanto, a equação é como é que nós conseguimos investir, como é que conseguimos ter acesso a tecnologias que nos permitam mudar o nosso modelo.
E, portanto, esse é o grande desafio, e a vários níveis. Não só na questão da mobilidade das cidades, e os municípios têm feito muito trabalho, muitos estudos, né, nessa matéria, e, portanto, aí o desafio estará mais ao nível da tecnologia, mas também para fora das cidades, naquilo que é a intermodalidade. Nós, em Portugal, tivemos durante muitos anos um investimento substancial na ferrovia. Exato, que é o... A componente da ferrovia é uma componente essencial para albergar aquilo que é o crescimento do transporte internacional terrestre. Precisamente tentando absorver na ferrovia aquilo que, de outra forma, continuará a crescer por transporte rodoviário. Outra componente que para nós será um desafio, para nós em particular, Rangel, nós somos uma multinacional de base portuguesa, nós hoje estamos presentes em 9 países, Exato. parte dos quais estão em África. A África tem vindo a anunciar, os seus decisores políticos têm vindo a anunciar que a sustentabilidade não é para esta década nem para a seguinte. Uma questão de justiça mundial, pretendem recuperar as indústrias que outros continentes tiveram a oportunidade de preparar e constituir sem estas novas exigências. E, portanto, para multinacionais como nós e como outras, isso constitui um desafio. Como é que nós conseguimos ter um ambiente global de ESG estando presente em países que têm comportamentos diferentes? Mais uma vez, não é novo. Nós operamos nos países que operamos, Angola, desde 2007, nós operamos nesses países com o nosso portfólio de negócios. Um dos negócios que temos lá é a FedEx, Expresso Internacional, portanto, nós operamos com a FedEx. Exato. O nosso contrato, desde o início, prevê um conjunto de condições de ESG que nós cumprimos e é um contrato fiscalizado, portanto, nós temos que garantir, há uma espécie de certificação que é a Trace e que faz uma investigação do nosso comportamento. Aí nem somos nós que só declaramos, não é? Nós prestamos informação, mas há uma entidade que vem fiscalizar, investigar quem é que são os nossos sócios, se é que os temos, contratos é que temos ou não temos com autoridades públicas, etc, 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 em matéria de compliance. Portanto, nós temos estado, mais uma vez, naquilo que são os nossos negócios, essas relações bilaterais, suficientemente confortáveis, porque o nosso modelo é à escala mundial e, portanto, estamos preparados em termos de pessoas, processos, sistemas, para ter esses modelos de negócios com as devidas salvaguardas da ESG nesses países. Mas quando o ESG se expande para toda a cadeia de transporte, o tema aí é substancialmente diferente. Exato. Quando nós olhamos particularmente para montante, nós não temos uma frota de transporte pesado, Santesival tem, temos sobretudo transporte ligeiro, expresso, farma, mas intermediamos muito transporte pesado, somos transitário rodoviário, aéreo e marítimo, portanto dependemos daquilo que são os nossos fornecedores para cumprir estes requisitos e os poder entregar aos nossos clientes. Portanto, aí o desafio é de toda uma indústria, não é apenas nosso, é de toda uma indústria. Portanto, aqui, obviamente que a União Europeia tem procurado liderar o pelotão no sentido de tornar mandatória um conjunto de mudanças estruturais e nós, obviamente, aí temos que nos encaixar dentro da mudança da indústria para acompanhar essa mudança, porque nós próprios não somos suficientemente influenciadores para suscitar essa mudança. Será uma mudança da própria indústria como um todo, preservando precisamente este grande desafio de, ao sermos, como eu dizia, ao sermos uma multinacional e estar presentes em realidades diferentes, como é que nós podemos ter esse comportamento para a frente. Só uma última nota em relação ao tema do ESG e às pessoas. Numa primeira fase de todo este percurso, tínhamos um conjunto de obrigações contratuais, depois fomos para a fase, como foram muitas das empresas que estão aqui presentes, para a fase das certificações, em que nós basicamente procurávamos homogeneizar, sistematizar um conjunto de práticas e formar as nossas pessoas. E agora estamos a entrar num novo paradigma, que é um paradigma da consciência das nossas pessoas. Estou a falar das pessoas, daqueles que são os colaboradores da nossa empresa. E isso é algo que é uma oportunidade fantástica dentro das nossas organizações, porque pode nos levar a um nível de inovação, sobretudo inovação de processo e de melhoria,
como falava há pouco, o inside out, dentro das organizações para fora do contexto. Temos enormes desafios em pequenas coisas. Os nossos colaboradores que são fumadores, apesar de terem todas as condições e espaços para fumarem e para colocarem o beata, o cigarro, em algumas localizações teimam em mandar a beata para o chão. Isto é um exemplo. É um exemplo paradigmático daquilo que temos em termos de desafio global da formação das nossas pessoas. Nós não falamos muitas vezes nisto, mas isto é estrutural e é também para nós uma oportunidade muito relevante como é que nós conseguimos elevar o nível de comportamento ESG dentro das nossas organizações, para organizações como a nossa. Nós temos 2.300 colaboradores. Temos aqui uma responsabilidade enorme na formação dessas pessoas para podermos também contar com eles e que são pequenas melhorias no dia a dia. Exato. Uma última pergunta para terminar. A questão é que no ISG há uma avalanche de standards, de normas, de certificações, de práticas, de consultoras. Como é que isso... E uma das críticas que muitas vezes é feita é que, digamos que não há uma estabilidade, uma estabilização e digamos, um comparativo. Aliás, por exemplo, as auditoras em Espanha ainda recentemente diziam que era preciso normas mais claras para se verificarem a informação de sustentabilidade e de ESG. Na sua experiência, quando é que isto estabiliza? Se bem que a contabilidade ainda não está hoje estabilizada, ainda há... Sim, acho que vai estabilizar para cada uma das empresas e das organizações. Mas depois o comparativo. Se for possível. Se for possível, com um mesmo manancial de informação, era o caso do Digital Twin que eu estava ali a referir há pouco, se for possível, com o mesmo manancial de informação, até trabalhar vários reportes, portanto, em vários standards, a organização está protegida. E, portanto, por aí resolvia a questão. Eu julgo que toda esta questão do ESG e outras insere sempre uma camadinha de gordura e agora compete depois às empresas, compete aos consultores, compete aos fornecedores de sistemas de informação, garantir que essa camada de gordura inevitável é tão magra quanto possível. Exato. Portanto, isso é o trabalho a seguir. Okay. Não sei se um minuto para cada um, se querem comentar esta questão dos vários standards de reporte. De reporte de informação. Sim. O que temos condições para abraçar aquilo que é o desafio do reporte único, informação financeira e não financeira. E julgo que será uma questão de tempo até chegarmos lá. As empresas têm-se preparado para isso, têm melhorado as suas práticas de gestão, elas são mandatórias no caso das certificações. Devemos garantir a normalização de todas as empresas, ou seja, sabemos exatamente, tal como sabemos na contabilidade, sabemos exatamente qual é a informação que publicamos, também nesta componente não financeira do ESG, passamos a ter aqui uma normalização para que precisamente os nossos comportamentos, os nossos desempenhos, não só possam ser socialmente verificados, mas que possam também ser avaliados em termos comparativos qual é o desempenho de cada organização. Exato. Já agora também gostaria de referir a questão de nós transacionamos mercadoria física e bens, digamos, bens de informação, ou seja, informação. Hoje em dia os operadores logísticos não transacionam só bens físicos, também transacionamos informação. Os problemas que temos é que muitas vezes essa informação não tem um standard. A GS1 está a trabalhar bastante nesse aspecto, que é tentar criar standards de comunicação em que de alguma maneira sejam comuns aos vários operadores, porque a tendência é que cada empresa tem o seu sistema, cada empresa tem o seu modo, e isso muitas vezes é um problema ao ESG, porque acaba por criar entropia nos diversos processos que temos, nomeadamente compliance, nomeadamente RGPD e outros. Mas é algo que há muito trabalho a fazer. Exato. Ok. Obrigado. Espero que tenha sido útil. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.